Ó, essa primeira oração, ó, espero, é a OP, oração, opa, oração principal. Ó, oração principal, espero. A partir do que já é uma segunda oração, que dê tudo certo na mudança. O que é que eu espero? Que dê tudo certo na mudança. O substantivo vai morar na subordinação, na oração subordinada. Deu para entender? Mais ou menos, né? Uhum. Mas você percebeu que existe uma relação de dependência o quê? Dependência o quê? Entendi, Sim, não. sintática, né? A oração sozinha, quando eu digo espero, né? Espero, eu não consigo perceber a completude dessa oração. Essa oração ela tem que ter uma outra oração para que o sentido dela esteja completo, entendeu? Então, ela vai precisar de uma segunda oração. E essa segunda oração é a oração subordinada. A oração principal, ela vai ter algo que falta nela, entendeu? Algo vai faltar na oração principal e esse algo vai ser encontrado na oração subordinada, certo? A gente vai ver com mais exemplos. Então, as substantivas, primeiro que eu quero que você entenda aqui nesse primeiro quadro, opa, eu quero que você entenda nesse primeiro quadro que existem três tipos, tá bom? Sem Uhum. dor de cabeça. Então, as orações subordinadas substantivas exercem função de substantivo, Tive. certo? Então, espero é verbo, né? Que dê tudo certo na mudança, né? Dê tudo certo na mudança. Mudança vai ser o substantivo da palavra espero, entendeu? Então, existem classificações. Existem 6 classificações para as orações subordinadas substantivas. Tudo ok até aqui? Ok. Vamos evoluir, né? Então, elas podem ser orações subordinadas substantivas. Lê. Subjetivas, Orações ob- subordinadas substantivas. objetivas diretas, Orações subordinadas substantivas. objetivas indiretas, Orações subordinadas substantivas. completivas nominais, Orações subordinadas substantivas. predicativas e apositivas. E orações subordinadas substantivas apositivas. Cada Sim. uma vai ter sua função. São 6. Vamos lá. As orações subordinadas, elas também podem ser subordinadas a adjetivos. Ativas. Ela tem função de quê? Função sintática de quê? De Adjetivo e no adjetivo. enunciado. Enunciado. Meu trabalho, vírgula. Que é muito cansativo, ó. Cansativo é o adjetivo para trabalho, concorda? Uhum. Então, o adjetivo não mora na oração principal, Pau. vai morar na subordinada. Não. Perceba, eles exercem essa oração, meu trabalho, que é muito cansativo, me agrada muito. Veja, perceba que essa oração completa é uma oração subordinada, por quê? Porque ela estabelece uma relação de dependência sintática. Uma oração está estabelecendo uma relação de dependência com a outra. Entendeu? Qual a dependência aqui? Cansativo, que é o adjetivo, que deveria estar na oração principal, está na oração subordinada. Entendeu? Uhum. Tem 2 classificações para ela. Essa aqui é facinho, porque só tem 2, tá? São 2. Explicativo e Elas podem ser descritivo. explicativas quando vierem com vírgula, e elas podem ser restritivas quando vierem sem vírgula. Vou mostrar isso daqui a pouco, não se desespere. Vamos lá. E nós vamos para o último tipo. São 3 tipos que eu falei, não foi? A última Foi. tipo é orações subordinadas Adverbiais. adverbiais. E aí tem função de quê? Função sintática de Advérbio. advérbio enunciado. Então, vamos lá. Terminei a lição de casa quando anoiteceu. Ó, quando estabelece uma relação Tempo. de subordinação adverbial para a primeira oração. Só as adverbiais, Janael, é que não vão ter conjunções integrantes, tá? As adverbiais, elas vão ter o quê? Advérbios ou locuções adverbiais, estabelecendo. Então,
Quando anoiteceu é uma locução adverbial que dá a ideia de quê? Terminei a Tempo, lição né? de casa quando anoiteceu. De quê? Tempo. Isso, garoto. Muito bem. Tempo. Tá vendo? Então, ela é Oral. temporal. Então, ela é essa aqui, ó, você já classificou. Já matou, ó. Exemplo. Terminei a lição de casa Oração quando anoiteceu. subordinada, adverbial, temporal. Isso. Mas daqui a pouco eu vou mostrar todas. Vamos lá. Aprendeu que são 6, né? Quantas Hum. são as subordinadas adverbiais? 9. Aí é que Eita. mata. Aí é que mata, né, Janael? Mas se torna mais fácil porque a gente vai observando as palavras que dá ideia de tempo, né? De Isso. condição, de causa, de comparação. Exato. Se torna um pouco mais fácil. Isso. Vou chamar a atenção que as bancas, no geral, adoram as subordinadas substantivas, tá bom? E é Cai mais complexo. pouco, adverbial cai, mas eles gostam mais da substantiva. É a primeira que a gente vai ver aqui. Você vai ver comigo aí. Vamos lá. Orações subordinadas, subordinadas substantivas. Exercem papel de substantivo. Vamos lá. A primeira. Oração subordinada substantiva subjetiva. Lê. Sujeito da oração principal. Vamos lá. Exemplo. Não era permitida a entrada de criança lá. Não era permitida a entrada de crianças lá. Então, Substantiva. Não era permitida a entrada de crianças lá. como é que se estabelece essa relação aí? Me explica. Vamos raciocinar, vamos quebrar a cabeça. Porque quebrando cabeça agora, na hora da prova não tem dor de cabeça, não, viu? Vamos lá. Peraí. Não era permitida a entrada de crianças lá. Qual o macete aí, professor? A gente tem que descobrir o verbo primeiro, como é, gente? Vamos lá. Primeiro você vai perceber que primeiro tem um verbo na primeira oração, né? Isso. Não era permitido a entrada de crianças lá. Explica aí. Entendi, não. Então, vamos lá. Qual a primeira oração? Não era permitido, Permitido. correto? É o Porque a, verbo, a né? primeira oração vai marcar um verbo. Deixa eu mudar aqui o meu lápis. Até permitido, o verbo permitir. Não era permitida. Barra. EAOP, né? Oração principal. Pau. A entrada de A criança. entrada de crianças lá. Aí, qual a pergunta qual o macete que você tem O que substantivo. perguntar? O que é que não era permitido A entrada de criança. que crianças entrassem lá? Portanto, essa oração funciona como sujeito. Então, ela é Sujeito. subordinada, ela é Ela está invertida, então, é? exatamente, ela é uma subordinada substantiva subjetiva, né? Então, o que é que não era permitido? A entrada de crianças. Então, essas crianças é que não poderiam entrar lá. Então, a oração. Deixa eu ver aqui. Opa. Então, essa segunda oração, a entrada, ó, poderia ter o que crianças entrassem lá, né? Poderia ter o que aqui. Ele não usou o que, porque o que está implícito, certo? Então, essa oração é subjetiva, a oração subordinada
oração subordinada substantiva subjetiva, por quê? Porque ela funciona como sujeito para a oração principal. Por isso que é subjetiva. A primeira oração ela vai ser subjetiva, né? Não era permitida. O que é que não era permitida? Não está de modo subjetivo, se apresentando como modo subjetivo aqui. Tá. A entrada de crianças lá completa o sentido dessa subjetivação. Concorda? Uhum. Quando eu pergunto não era permitida, você percebe que é subjetivo isso? Qual a pergunta que eu tenho que fazer? O que é que não era permitido? A entrada de crianças lá. Então, a entrada de crianças lá é a oração subordinada, substantiva, subjetiva, para a oração principal não era permitida. Beleza? A oração, o macete é sempre perguntar o que é que não era permitido, para se for subjetiva, Ah, certo? uhum. Vamos lá, vamos para a segunda, lê. Oração subordinada, substantivo, objetivo direto. Objeto direto da oração principal. Ele aguarda que você venha. Vamos lá. Ele aguarda. Ele aguarda a oração principal, né? Oração principal, que você Que venha. você venha. Vamos lá. O que é que não tem? Vamos lembrar lá da transitividade verbal que a gente viu, objetiva direta. O que é que Uhum. não tem aí? Não Ah, tem preposição, né? Então uhum. vamos lá. Na oração principal nós temos ele Esse que aguarda. aí, esse que aí é. Cadê? O quê? É pronome, então, é? Isso. Esse que é uma conjunção integrante, né? Hum, A gente vai ver daqui a pouco conjunção que e se. Vamos lá. É, ele aguarda que você venha. Outra, ou, qual, para identificar, o macete é, pergunta, aguarda o quê? Sempre pergunto para a oração principal, o que é que está faltando. Não, não existe uma falta, uma ausência na oração principal, Janael. Existe, né? Eu falei assim, uhum. olha, Janael, vai ter uma ausência de um elemento na oração principal. Então, o macete das subordinadas substantivas é perguntar o que é que está faltando. Qual a pergunta que você tem que fazer aí nessa objetiva direta? Ele aguarda a oração principal. Aguarda o quê? Isso, garoto. Aguarda o quê? Eu vou comprar ainda uma mesa. É, a que você venha é a oração subordinada. Aí você perguntou, ele aguarda o quê? Aguarda o quê? Que você venha. Aí o verbo aguarda está se ligando a essa oração sem a ajuda de uma preposição. Por isso que ela é uma Uhum. oração subordinada substantiva objetiva direta. Qual é o núcleo da oração principal? É um verbo, né? É um verbo, né? E esse verbo se liga à oração subordinada de uma forma direta. Por isso que é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Nós não temos preposição aí, diferente da indireta. Lê a indireta para mim. A indireta vai funcionar como? Como objeto. Direto. Objeto indireto da oração principal. Ó, o exemplo. Ele precisa de que todos estejam presentes. Quero que você perceba qual a preposição que tem aí. É, Primeiro diga qual é a preposição. oração principal. Ele precisa. Aí Ó, nós temos a oração principal. preposição. Aí, então, a partir de- daqui, é oração subordinada, né? Isso. Aí tem a Beleza. preposição aí de que. Sempre passa esse tracinho, Então, viu? Vamos lá. de que todos estejam presentes. Agora nós temos o quê? Nós temos uma presença de quê? Preposição. De um de. Esse de é da, mais e, né? Preposição. De é preposição. De, para, com, sob. Dê uma olhada no quadro de preposições, viu? Então, ela é indireta porque o verbo precisar está buscando o seu objeto indireto na oração subordinada. Essa oração principal tem um verbo que precisa
se ligar à oração subordinada a partir de uma preposição. Preposição. Exatamente. Então, ele precisa de quê? De que todos estejam presentes. Certo? Então, o verbo precisar é um verbo o quê? Um verbo transitivo, o quê? Isso. Indireto. Direto. Lembra? Da aula passada, não é? Vamos lá, vamos para a próxima. Então, a gente já viu oração subordinada, substantiva, subjetiva. Primeira, oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta. A gente vai ver a completiva nominal agora. Lê. Só a oração? Sim, tudo. Complemento. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Complemento nominal da oração principal. Exemplo. Tenho fé de que as coisas irão melhorar. Eita, completiva nominal, ó. Vamos lembrar dos conceitos lá de trás, Janael, da aula passada. Faz tempo, por isso que é ruim, né? A gente dá esses espaços de aula, né? Porque esfria o conhecimento, não é isso? Uhum. Mas vamos lá. Primeiro você vai tentar compreender o porquê é completiva nominal. Lá atrás, lá atrás. O que é que tu acha que é? Pode chutar, pode. Lá atrás, tenho fé. Não, primeiro, por que é completiva nominal? Pelo próprio nome. O que é que tu acha que é? Porque ela precisa de um complemento. Completa um nome, né? Completa o nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Janael, perceba que na primeira oração nós temos o quê? Nós temos o verbo, mas nós temos uma palavra que não é verbo, né? Uhum. O núcleo importante é a palavra o quê? Qual a oração principal primeiro? Vamos lá. Fé. Fé. Muito bem. Eu Então, tenho fé. tenho fé. Tenho fé, é a oração principal. Dessa oração principal, será que tenho é a palavra mais importante? Não, né? Ser, estar, permanecer, ficar, tenho é um verbo que não é um verbo significativo. É um verbo que está ali aleatoriamente. A palavra mais importante é a palavra fé. Fé. A fé dele, a fé dela. Fé é um Substantivo. substantivo. Beleza. A gente viu que a completiva nominal completa o sentido de um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Tenho fé de que as coisas irão melhorar. Vamos lá. O núcleo mais importante é um substantivo. Qual é a pergunta que você tem que fazer? Fé de quê? Né? Uhum. De que as coisas irão melhorar. Então, de que as coisas irão melhorar completa um nome. Não está completando um verbo. Por isso que essa oração é uma oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Completa o sentido do nome fé. Não é? Aí esse fé pode ser, no caso, né? Oração Adjetivo, subordinada, substantivo. substantiva, completiva, nominal. Essa palavra fé pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo ou pode ser um advérbio. Uhum. Vamos lá. Vamos para a próxima. Oração subordinada, substantiva, Predicativo. predicativa. Predicativo da oração principal. Exemplo. A verdade é que eu sempre estive certa. Vamos lá. Predicativa. Vamos lá. Quem é o verbo? Vamos lá. A oração principal, quem é? A verdade é, né? Uhum. É o verbo, né, no A caso. oração principal é o verbo. Esse verbo, Janael, é um verbo de quê? É que. Esse verbo é um verbo de quê?
É um verbo de ligar, Ação. lembra? Verbo de ligação. A verdade é que eu sempre estive certa. Vamos lá. Estrutura. Sujeito, verbo de ligação, mais predicativo. Toda vez que tiver o sujeito, mais um verbo de ligação, mais o predicativo, essa Então, oração vai ser uma oração subordinada substantiva predicativa. A verdade vai ser o sujeito, não é? uhum. A verdade, porque ela vem acompanhada de um artigo, por isso que é um sujeito, né? Isso. E que eu sempre estive certa vai ser o predicativo do Sujeito. sujeito, não é? Perfeito. Completa o sentido do sujeito, do substantivo, certo? O que é verdade? Que eu sempre estive certa. Então, essa é uma oração subordinada substantiva predicativa. Predicativa. Né? Porque o predicado, ó, a parte mais importante do predicado, que completa o sentido desse substantivo, vai morar na subordinação. E oração subordinada substantiva apositiva. Eu tenho um macete para te dar, uma luz no fim do túnel. Ela sempre vai vir com 2 pontos. Então, É tu vai reconhecer logo. fácil Ele demais. fez um pedido, 2 pontos, que parasse. Então, se tiver 2 pontos, ela vai ser sempre predicativa. Será que cai, Janael, no concurso? Aplicativo não. Um cai que é fácil, né, de identificar. Apositivo. Difícil. Ele fez um pedido, né, que parasse. Um pedido é o termo anterior. A oração explica esse termo. Então, Pergunta, qual pedido? Aí a resposta é o quê? Que parasse. Ó, aí a dica, o macete que eu sempre dou para concurso, né? Está após 2 pontos. É uma explicação. Então, toda vez que tiver uma explicação depois de 2 pontos, nessa estrutura vai ser sempre uma oração subordinada substantiva positiva. Ó, se você dominar isso aqui, você não vai errar mais, ó. Vamos lá. Não era permitido lá atrás, na primeira oração, não era permitido, não era permitido. A pergunta-chave é qual? não era permitido. Não, qual é a pergunta para eu saber o que é que não era permitido? O que não era permitido? Isso é a pergunta-chave. Então, qual a função dessa oração que vem depois? Sujeito. Sujeito. Ele aguarda. Qual a pergunta-chave? Aguarda O que ele o, aguarda? o quê? Exatamente. Então, se ele aguarda o quê? Isso é um objeto direto. Ela precisa de. Qual a pergunta? Ela precisa de quê, né? Própria questão. De. Ó, você mesmo já falou. Você incluiu de. Então, se você incluir o de, vai ser indireta. Entendeu? Quando tem ela precisa de. Aí você vai, na sua cabeça vai vir. De quê? Você já vai ver logo. É uma oração objetiva indireta. Entendeu? Você mesmo na pergunta já incluiu o de. Então você mesmo Uhum. já vai saber que aquela oração é uma oração objetiva indireta. Tenho fé, tenho fé. Qual a pergunta? De quê, de novo, né? De que, de novo? Ó, tanto a objetiva indireta quanto a completiva nominal vai ter uma preposição, tá? A diferença é que a completiva nominal antes da preposição vai ser um substantivo, um adjetivo, Hum. um advérbio. Isso. Já E na objetiva indireta vai ser um verbo, né? sempre vai ser um verbo, no caso. Isso, garoto. Tá ótimo, tá indo bem, viu? Vamos lá. A verdade, a verdade é, a verdade é, qual a pergunta que me vem? A verdade é o quê? Isso, o que é, né? O Né? que é. Então, se é o que é, ele está pedindo o predicativo desse sujeito, né? Está pedindo o predicativo da verdade. Nós temos um verbo mais de ligação, né? Isso. E a última. Faz um pedido. Fez um pedido. Fez um pedido. Qual a pergunta que vem na tua cabeça? Qual o pedido? Que pedido? Isso. Perfeito. Qual pedido? Qual pedido?
Toda vez que vier qual na tua cabeça, Janael, vai ser aposto. Quer anotar? Não, tranquilo. Eu tenho uma apostila, eu tava vendo aqui. Deixa eu Ah, baixar uma apostila de pronto. mapas A mentais. primeira, a primeira é o quê, a segunda é o quê, a terceira é de quê, a quarta é de quê, a quinta é o quê, o que é, e a sexta é qual. Toda vez que você perguntar isso na oração principal, você vai ter a resposta. São as mais difíceis, tá bom? Aqui, ó. Entendi. Aqui é tranquilo demais. Eu vou precisar fazer ir ao banheiro rápido. Pode ser? Ok. É rapidinho. Retorno já, tá bom? Pra gente ver as subordinadas adverbiais. Ok. Associado. Ok. Associado. Ok. De ok. Aqui. Associado. Que é a loja. Antes. Vem antes da posição. Continua uma coisa. Tenho esperança de. Tenho esperança de. Tenho esperança. Substantivo. Ok. Adjetivo. Adjetivo. Está certo. Uhum.
Oi. Vamos lá? Tá ouvindo? Vamos lá. Vamos lá. Depois eu vou ter que pegar uma água que eu tô numa gripe, homem. Então, aí a gente chega nas orações subordinadas adverbiais. As adverbiais, elas vão exercer a função de advérbio. Exercem função de advérbio para a oração principal. Elas são mais fáceis, como você mesmo falou no início da aula, porque é só observar a circunstância que está sendo colocada ali. Então, ó, cheguei atrasado à reunião, né? Porque o pneu do meu carro furou, né? Então, essa primeira oração é a oração principal. E essa segunda oração, é a oração subordinada, Ok. certo? Elas podem ser adverbiais causais, quando exprimem a circunstância de causa, né? Você será aprovada porque é um conectivo que dá a ideia de causa para a primeira oração, né? Então, porque estudou muito. Causais, consecutivas, quando exprime a ideia de consequência. A minha dedicação foi tão grande que consegui a aprovação, né? Então, ela só conseguiu a aprovação porque a dedicação foi tão grande. Então, essa aqui foi uma consequência para a primeira oração. Estabelece uma relação de consequência. Elas podem ser condicionais quando se estabelece uma ideia de condição, circunstância de condição. Se necessitar de maiores informações, fale com o gerente. Só fale com o gerente nessa condição. Só se necessitar de mais informações. Subordinadas adverbiais consecutivas indicam concessão, né? Concessão é permissão. Conseguir a aprovação, embora não tenha tido muito tempo de estudo, né? Então, embora não tenha tido muito tempo, é uma concessão para aprovação. Subordinadas adverbiais comparativas, expressam comparação entre um e outro. Joana não estudou para a avaliação, tanto quanto deveria. Então, tanto quanto é uma expressão de comparação. Subordinadas conformativas, expressa ideia de conformidade. Ele realizará a viagem conforme determinou o patrão. Adverbiais finais, você já até identificou lá no início, expressa ideia de finalidade, de objetivo ou de um fim específico. Estudei muito a fim de que fosse aprovada. Subordinadas adverbiais proporcionais, expressa ideia de proporção ou gradação. Quanto mais estudo, mais fico preparada para a avaliação. Então, quanto mais estudo, mais fico. Tanto que, vai, vai, vai passar essa ideia de proporção ou de gradação.
Gradação é quando vai evoluindo, né? Uhum. Ou vai diminuindo. Subordinadas temporais, da ideia de tempo, expressam circunstâncias temporais. Desde que foi aprovado, João tem sido outra pessoa. Então, João tem sido outra pessoa desde que foi aprovado. É a partir do momento, então é tempo. Orações subordinadas adverbiais reduzidas de infinitivo, exerce a função, você sabe que não cai. Exerce a função de adjunto adverbial. A fim de ser aprovada, estudo muito todos os dias. Estudo, né? A palavra aprovada está no infinitivo. Oração subordinada adverbiais reduzidas de gerúndio. Exerce a função de adjunto adverbial. Estudei muito, estudando, ó, ando, tá vendo? Ó? Aqui você vai observar o verbo. Ó, os verbos, eles podem ser... Lembra? Os verbos podem... deixa eu... Só para lembrar. As formas nominais do verbo. Lembra? Quais são? Lembra? Explicativo. Não. Formas nominais. Infinitivo, né? Lembra? O infinitivo, gerúndio e Participe. particípio. São formas nominais do verbo. Infinitivo, quando terminar em ar, é ou ir, né? Uhum. Quando terminar em ar, é ir, né? Eles assumem função de substantivo. São formas nominais. É uma forma nominal. Aquele verbo está assumindo função de substantivo. Quando está no infinitivo, está assumindo função de substantivo. Gerúndio, terminando em ando, endo e indo. Lembra? Uhum. Então, aqui, ó. Estudando, né? Cantando, dançando, vivendo, comendo, dormindo, ando, endo e indo, é gerúndio. Então, essa é uma oração subordinada adverbial reduzida de gerúndio, né? E a particípio, quando terminar em ado ou ada, ido ou ida, certo? Dedicada aos estudos, conseguirei aprovação. Ó. Tá vendo que o verbo tá terminando em ada? Então tá no participe, né? Se quiser anotar, rever formas nominais do verbo. Se quiser anotar, é bom. Tranquilo, dá pra Dá para. desenrolar. Só relembrar aí, pronto. Então, ó, tá vendo? Aqui, ó, ada, esse verbo, ele tá assumindo função de quê? De adjetivo. Esse estudando está assumindo função de advérbio. Esse aprovada, ser aprovada, está assumindo função de substantivo. Então, reduzidas de infinitivo, reduzidas de gerúndio, reduzidas de particípio. E, por último, as orações subordinadas adjetivas são as mais fáceis, né? Ela pode ser explicativa, né? Quando é separada por vírgula, sempre vai ser explicativa, Janael. Ela vai explicar melhor ou esclarecer o termo ao qual ele se refere. Ó. O hábito de ler, que é tão importante, precisa ser estimulado. Ó. Essa oração em negrito que está entre vírgulas é uma explicação para o hábito de ler, não é? É uma explicação. Então, essa é uma oração subordinada adjetiva explicativa, porque essa oração está separada por vírgula, e esse termo, em negrito, é a oração subordinada adjetiva explicativa, porque está explicando sobre o hábito de ler. Agora, quando ela for restritiva, ela não vai vir com vírgula. Quando não é separada por vírgula, né? E importante é um adjetivo, ó, que é tão importante, é um adjetivo para ler, né? É uma adjetivação para essa primeira oração. Dá para perceber? Uhum. E aí, quando não é separada por vírgula, restringe ou delimita o significado do termo que vem antes dela. Ó, os jovens que não leem não são estimulados. Vamos lá. Qual é a restrição que está acontecendo aqui, Janael? Me explica.
Os jovens que não leem. Qual a restrição? Tem uma restrição aí. Qual a restrição? Ó, Não, que não não leem tá em negrito, né? é. Então, essa aqui é a oração subordinada, Não são. adjetiva Tem o não restritiva. da ideia de restrição, né? Não Que são. não leem, que não leem. Qual a restrição que está acontecendo aqui? Os jovens que não leem. Não leem, no caso aí. Isso. Então, vamos lá. Nós temos dois grupos, né, Janael? Nós Uhum. temos o grupo, nós temos o grupo dos que leem e dos que não Leem. leem. Dá para entender? Então, a restritiva está restringindo apenas um grupo. Ele tá apontando apenas para um grupo e não para o outro. Concorda? Uhum. Então, está acontecendo o quê? O que é aqui? Uma restrição, né? Uma restrição. Ele está fazendo uma restrição. Só aqueles que não leem, só o grupo que não lê. É só esse grupo aqui, Janael. É só esse. Entendeu? Não são todos os jovens. São só os que não leem. Deu para perceber? Ok. Ok. Vamos lá. Então, nas orações substantivas, né? Nas orações substantivas, orações subordinadas substantivas, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter sempre uma conjunção integrante. Essa conjunção integrante, ela pode ser um se ou pode ser um que, tá? Esse Uhum. que, ou esse se, ele vai separar a oração principal da oração subordinada. Ó, vou voltar só para você dar uma olhada, viu? Ó, tá vendo, ó? Uhum. Vamos lá. Aqui não tem, né? Porque está implícito, mas está implícito, que eu até botei aqui, não. Que, né? Não era permitida a entrada, que a entrada, não era permitida a entrada de crianças lá. Aí aqui nós temos, ó, o que, nós temos o que, nós temos o que, nós temos o que, né? E nós temos o que aqui, ó. Então, nas orações subordinadas substantivas, nós vamos ter sempre o que. Nós podemos ter também o se como conjunção integrante. É mais raro acontecer, viu, Janael? Mas pode acontecer. Então, esse que ou esse se são as conjunções integrantes que vão marcar as orações subordinadas substantivas. Nas orações subordinadas, é, nas orações subordinadas adverbiais, nós vamos ter advérbios que dão ideia de causa, que dão ideia de comparação, de concessão, de condição, de conformidade, de finalidade, de concessão, de consecução, de tempo ou de proporcionalidade. E aí? Qual a maior dificuldade? E Não, até aqui eu encerrei já.